Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos um testemunho incrível da Nay. Posso te chamar de Nay? Pode, com certeza. Então tá bom. Gente, já aproveita para curtir, para comentar e para compartilhar esse podcast com todas a rede de pessoas que você conhece, ajudando a evangelizar e a semear toda a palavra de Jesus e todas as grandezas que Jesus tem feito na vida das pessoas. Não esquece de clicar ali no se inscreve no nosso canal e também nas notificações, porque aí você recebe toda vez que a gente posta um novo episódio. Nay, se apresenta para nós, a palavra está contigo, seja muito bem-vinda e muito, muito grata por esse tempo que tu está dedicando para nós. Veio longe, ela mora longe aqui do lugar, do estúdio onde a gente grava, então ela está disponibilizando um tempo enorme para estar com nós hoje, para poder fazer essa gravação. Tá contigo a palavra. Muito obrigada, Karen, é um prazer estar aqui, para mim é uma honra. Fiquei muito grata, muito feliz com esse convite e antes das câmeras estarem ligadas aqui, a gente já está conversando e flui, é gostoso e eu tenho certeza que vai ser muito especial essa nossa conversa hoje. Eu sou Nay Rosa, sou mentora de mulheres, especialista em gente e gestão, amo a Cristo, amo a palavra de Deus, Ele realmente me resgatou, me salvou e hoje eu dedico a minha vida para Ele e para o desenvolvimento de mulheres, para que elas também conheçam essa verdade. Lindo demais, lindo demais. E a pergunta é, conta para nós como que tudo começou, como que foi o teu encontro com Jesus, como que você começou aí nessa caminhada, como que o batismo aconteceu, o batismo. Quando a gente se batiza, a gente já aceitou Jesus, né? Eu acho que é algo bem importante que é para explicar para as pessoas. É que nem quando você tá num namoro, né? E aí você diz, não, peraí, fui pro namoro, daí do namoro tu vai para um noivado, tu aprofunda o relacionamento e o batismo é o casamento, no caso com Jesus. Então é como se fosse a aliança que você coloca na mão e você assume publicamente, reconhece publicamente que você é casada ou casado com Jesus. Então o batismo é mais ou menos isso, né? O batismo em águas, porque também tem o batismo no Espírito Santo, que numa outra oportunidade eu vou explicar. Mas é muito lindo quando a gente toma a decisão de se batizar. E tem muita gente que já se batizou quando bebê, eu era uma dessas, né? Uma dessas pessoas, mas entende-se, e é muito importante a gente entender isso, que quando a gente é bebê, a gente ainda não tem uma opinião formada, não tem um entendimento da palavra, não entende o que significa estar casado com Jesus. Então, por isso que o batismo, quando adulto, é o verdadeiro batismo. Porque aí você está num lugar onde você vai escolher o que você quer, né? Você vai conhecer Jesus, é que nem um marido, né? Que você vai casar, você vai conhecer Jesus, vai namorar, vai noivar e vai dizer, não, vou casar. E o batismo tem que ser assim, por isso que quando bebê, isso não é possível de acontecer. Então, uma apresentação para Deus, sim, né? Como Jesus com 12 anos foi apresentado no templo, né? Por José e Maria. E eles até ofertaram pombinhas e tudo mais, largaram as pombinhas lá, foi tudo muito lindo. Mas, quando Jesus tinha 30 anos, ele homologou, ele fez o seu batismo antes de ir para o seu ministério, antes ainda de ir para o deserto, Jesus se batiza. E quem é nós na fila do pão para não se batizar, né? Então, fica aí essa dica
e eu deixo a palavra com a Nay aí para ela contar a história dela para nós. Então, Karen, antes de mim, eu acho que Cristo já estava no seio da minha família, né? Então, eu não venho de uma família de berço cristão, onde eu posso dizer assim, criança, nós já tínhamos entendimento, congregar. O que acontece é que eu tinha tias e avós que oravam e que já viviam um relacionamento com Jesus. E a minha mãe era cria dessa geração, né? Então a minha mãe, ela sempre teve temor da palavra, ela sempre nos orientou na palavra, nos instruiu ali, olha, a palavra é a verdade de Deus, a palavra é o que a gente precisa. Eu lembro de bem pequenininha minha mãe falar sobre a armadura lá em Efésios 6, então essas bases vieram na minha infância. Mas a minha mãe não era uma mulher que congregava, então essa vida congregacional e a vida da igreja a gente não teve. Tínhamos visitas à igreja, né? Tinham domingos que a gente ia, talvez ia no próximo, mas depois já parava de ir, então não tinha essa constância. Mas era um relacionamento mais raso. Mais raso, mais à distância, sim, né? Mais diante dos desafios, quando vinham muitos desafios para a família, minha família sabia para onde correr. Sabia que Cristo era o caminho, mas era quando a coisa apertava, não era aquela... Era um bombeiro. Era um bombeiro, exatamente. E eu cresci assim, e quando... eu gosto de dizer assim, que eu cresci ouvindo falar de Jesus. Mas um dia eu conheci ele olhos nos olhos, né? Então, ai, que lindo isso. Chegou este momento na minha vida. Eu sou de uma família de 4 irmãos, então 5 crianças na casa, família bem unida, cheia de laços fortes, de amor, de cuidado, de briga e implicância, né? Vida de irmão, bem vida real. Bem vida real. Mas eu sou dessa família com muita base, né? Como gaúcha, o gaúcho tá domingo comendo junto no almoço, né? E meu tio faleceu aqui, minha tia morava aqui em Jurerê, em Santa Catarina, e meu tio faleceu, e aí depois de alguns meses eu vim visitar ela, e quando eu vim visitar minha tia, eu encontrei o construtor da minha casa, que me fez uma oferta para eu comprar a minha casa de uma maneira sobrenatural, praticamente sem investir R$1, apenas com a aprovação de um financiamento. Ele entregou a chave da minha casa na minha mão. E eu e meu marido, já estava junto com ele há 1 ano, a gente decidiu então deixar o Rio Grande do Sul e nos mudarmos para cá. E eu tinha no meu interior a convicção de que eu só ia aguentar a saudade da família, a distância dos meus pais, dos meus irmãos, se eu corresse para Cristo. Eu tinha essa convicção, essa clareza de que eu precisava de Jesus para conseguir aqui fazer a minha vida. Então nós nos mudamos para cá no dia 14 de novembro, porque era aniversário do meu marido. Que ano era? Era 2016. Tu tinha quantos anos? 2016 eu tinha 23 anos. 23 anos, super nova. Então, 14 dias depois da mudança, eu me batizei. Olha só! Eu procurei a minha prima, procurei a igreja dela, fomos pro sul da ilha, aqui em Florianópolis, numa casa, na piscina de um irmão, e eu me batizei. E antes de eu entrar nas águas, o pastor que estava realizando o batismo, ele disse assim, você quer dizer algo antes de se batizar? Eu disse, quero dizer que eu sou a primeira dos meus irmãos, mas eles virão. E aí eu me batizei. E aí depois disso, de fato, com o passar dos anos, né, meu marido veio se batizar, meus irmãos, meus cunhados, né, isso tem acontecido, ainda tem um irmão a ser batizado, mas a gente ora muito pela vida dele também. E foi muito rápido porque eu tinha essa clareza de que o batismo é de fato uma declaração pública, eu tinha esse aprendizado desde a infância. Outras vezes na minha adolescência marquei o batismo e não fui, não era para ser, né? Não estava pronta para isso. Mas com a mudança para cá eu tomei essa decisão. Fiquei 1 ano congregando ali sozinha, meu marido não tinha interesse, não tinha... Ele não queria que a nossa vida mudasse. E Cristo muda, gente. Sim, Cristo Ele muda nos recebe exatamente como a gente tá. Ele nos recebe. A porta de Cristo tá escancarada. Mas ele nos transforma, né? Eu costumo dizer para as mulheres na comunidade que existe uma essência para a qual a gente foi criada e existe muita contaminação nessa essência. Nossa, lindo isso. E nós precisamos ir descontaminando. E nessa descontaminação, às vezes a gente descaracteriza o jeito que fala, o jeito que veste, mas principalmente o jeito que é. É o vaso do oleiro, né? Ele é o nosso oleiro, né? É. Então tá escrito lá nas escrituras que precisa ser
polido, refeito. ter brilho, né? Exato. Precisa estar bonito para, né? Um vaso tem que ser bonito. Exato. E então, daí, dessa minha decisão bem firme, eu tinha muita sede por Cristo e eu tinha entendido que o batismo não foi apenas algo simbólico, mas algo que ia mudar a minha vida, assim. E eu trabalhava numa empresa, logo que eu cheguei aqui, eu já fui contratada por uma empresa que era uma startup que em cada lugar do mundo tinha alguém trabalhando. Então, nós tínhamos um escritório com vendas em Palhoça, onde eu moro, mas tinha uma pessoa em Dubai, tinha uma pessoa na Nova Zelândia, tinha gente trabalhando de vários lugares. E tinha uma querida americana, Sara Castelli, que mora no Paraná, em Maringá. E ela é a 4ª geração de missionários da família dela. Ai, que lindo E isso! ela veio para o Brasil porque encontrou o marido numa missão e aí decidiu morar no Brasil. E ela era responsável pelo financeiro da empresa e eu era responsável pela RH. Então a minha formação, minha carreira sempre foi na área de gestão de pessoas. Eu era do RH, ela era do financeiro. E um dia conversando com ela, eu fiz uma pergunta para ela e ela me perguntou assim, você é cristã? E eu disse, sou. E ela me confrontou numa pergunta. A minha irmã, minha melhor amiga, minha irmã mais velha, há 10 anos atrás sofreu um acidente e ficou cadeirante. E ela estava passando por uma complicação na saúde dela e eu comentei com a Sara numa conversa. Disse, eu tô preocupada com a minha irmã, tô orando pela minha irmã. E a Sara me perguntou assim, você é cristã? Eu disse, sou cristã. E ela me perguntou assim, e você acredita que é a vontade de Deus que a sua irmã esteja na cadeira de rodas e passando por essa dor agora, por essa complicação? E eu fiquei em conflito, assim, eu disse, acho que sim, porque a vontade de Deus é essa, não sei te responder. Ela, então às 9 da noite eu vou te ligar. E a Sara, lá do Paraná, começou a me discipular. Ela fez inúmeras ligações para mim, às 9 da noite, na terça, na quinta, na sexta, inúmeras semanas. A gente ficou meses caminhando juntas. E nessas ligações ela abria a Bíblia e ela me mostrava a verdade. Então ela dizia assim para mim, abre comigo Romanos e nós vamos ler que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus não é uma droga de vontade onde a sua irmã está lá sofrendo. E ela foi me falando essas coisas e aquilo mexia profundamente comigo. E eu tinha muita sede e muita fome disso. E então, a Sara aqui no Brasil recebeu uma ligação da irmã dela lá nos Estados Unidos. Isso eu devia ter uns 3 meses aqui em Santa Catarina. E essa irmã dela lá estava exercitando os dons. E ela estava exercitando os dons de visão. E essa irmã lá, a Rachel, teve uma visão sobre mim. Ela ligou para a Sara e disse assim, Deus me mostrou que você tem uma menina que você está discipulando e ela é a boa terra. Você tem lançado sementes e ela é a boa terra. Você pode ler com ela a parábola do semeador, porque Deus me disse que ela nem conhece esse versículo. E você vai mostrar para ela que existem diferentes terras e que ela é a boa terra e que tudo que você lançar sobre a vida dela vai multiplicar, crescer e acelerar. E Deus me mostrou que ela vai curar muitas mulheres e que ela vai ficar tão feliz, ela vai celebrar tanto essas curas, que ela vai pular, dançar, ela é uma pessoa saltitante. Ai, que lindo isso! E a Sara, muito cuidadosa, uma mulher madura na fé, ela não me disse essa visão. Ela ficou orando por um período e ela pediu para Rachel confirmar com o Senhor. Ela disse assim, Rachel, peça um sinal para Deus. Se esse sinal for respondido para nós, eu vou compartilhar com a Nayara essa visão, porque a gente vai entender que veio do céu. E o sinal foi assim, o Espírito Santo disse para Rachel, ela é muito pequena. Pergunta a altura dela. Se ela for muito baixinha, então essa palavra é para ela. Porque como elas são americanas, elas devem ter 1,80 m alguma coisa. E eu já sou pequena pro padrão brasileiro, né? Eu tenho aqui o auge de 1,54 m de mulher. E a Sara me perguntou. Eu lembro que era uma segunda-feira. Tinha vários relatórios do trabalho pra gente bater juntas, assim. E a primeira pergunta depois do meu bom dia, Sara. E ela, bom dia, qual é a sua altura? Eu disse, olha que inusitado, né? Como assim? Não sei o porquê, né, mas... Já fazia quanto tempo que tu era batizada quando tudo isso aconteceu? 3 meses, 4 meses. Eu lembro que rápido, né? Eu lembro que o ano tinha recém virado o ano, assim. Eu me batizei em novembro, no final de novembro.
Isso era fevereiro, março, no máximo, assim. Nós temos um movimento Conectadas com Cristo, tem muitas mulheres lá. E eu vejo que mulheres que são terra fértil, Deus age muito rápido. Muito rápido, ele entra na casa delas, ele muda elas, a família, tudo, é tudo muito rápido. E hoje você falando assim, fica muito claro para mim que realmente isso acontece quando é terra fértil, porque o Senhor tem pressa para a obra. Exato, ele tem, e enfim, a graça de Deus sobre nós, né, é algo maravilhoso da gente viver, experimentar, provar. E quando eu confirmei minha grande estatura... eu ia dizer, e aí, o que aconteceu? A Sara começou a rir, ela disse assim, você não é baixinha, você é quase uma anã. Acabou com o teu dia. Está super confirmado. Depois de alguns anos, ela veio me visitar, conhecer minha filha, meu marido, e aí uma do lado da outra ficou muito evidente, ela é muito mais alta do que eu, né? Mas ela me entregou, então, ela disse pra mim, pra não ter nenhuma falha na comunicação, eu vou te mandar um e-mail que eu pedi para minha irmã, então, escrever para ela ser o mais detalhista possível, e é uma visão que ela teve de você. E eu acolhi aquela palavra, eu guardei no meu coração, assim, tem um trecho, quando Jesus ainda é bebê, e uma profeta fala, vê ele no templo, né, e sim, fala... quando foram apresentar ele no templo. Exato, profetiza Ana, se não me engano, e ela vai falar para Maria, e aí tem um profeta nesse local, e ele fala para Maria que eu vejo que sua alma será rasgada como uma espada, assim, e aí o texto diz que Maria guarda aquela palavra no coração, ela acolhe, não é algo que ela divulga, assim, ela guarda. E eu preciso corrigir que eu falei que com 12 anos Jesus foi apresentado, não, eu misturei, com 12 anos, eu preciso corrigir isso. Fica à vontade. Mas com 12 anos, eu falei antes no vídeo, Jesus, ele estava com os doutores, aprendendo sobre as leis e falando tudo que ele sabia já. Né? Então, que foi quando ele se perdeu de José e Maria. E quando o bebê, é exatamente isso, que quando eles chegaram do Egito, a primeira coisa que eles fizeram, José e Maria, foi levar Jesus para o templo para apresentar para Deus, né? Para entregar para Deus. E aí aconteceu tudo isso que tu tá falando, né? E o trecho, a palavra vai falar isso, que Maria guarda aquela profecia no coração. E foi o que eu fiz. Eu ouvi aquilo impactou muito a minha vida, mas eu guardei no meu coração. Eu entendi que Deus um dia ia me levar a esse lugar que elas viram, né? E eu lembro que ao longo da caminhada, muitas vezes eu tive dúvidas a respeito dessa palavra, né? Eu me questionei assim, eu disse, será, Deus? Será que realmente... Porque demora, né? Demora. Não é algo que às vezes a gente recebe que nem foi para mim. Hoje eu vivo algo que foi falado para mim há 11 anos atrás. Demora. 11 anos. E quando foi falado, eu guardei no coração, mas eu, tipo assim, acreditava, não acreditando, sabe? Dizia, não, será? Será que a minha vida vai mudar? Será que a minha vida, né, vai dar essa virada, assim? Não fazia muito sentido para mim. Hoje faz todo sentido. Faz todo sentido. E Deus, ele é esse Deus soberano em todos os tempos, né? Ele tem essa soberania de tudo. E quanto tempo demorou até que a visão dela começasse a se cumprir ali? É uma profecia, né? É uma profecia, foi enfim, algo sobrenatural. Acho que é algo importante na nossa caminhada da fé, a gente não buscar esclarecer tudo que é sobrenatural, né? Porque o que eu vivi com Deus, e eu até vi isso esses dias, que a maior intimidade que eu vivo com Deus, eu não consigo falar para outras pessoas. Sim, porque as outras pessoas não vão entender, e porque parece que se eu falar, eu tiro da intimidade algo que é muito valioso, né? Algo que é muito meu com o Senhor, assim, porque né? Porque Deus, ele fala coisas que daí é para você falar, mas tem coisas que ele fala no secreto. Isso. E isso do secreto não é no secreto, entre você e ele, é o seu relacionamento, que nem um casamento. Tem coisas que tu conversa com teu marido que você não conta para ninguém, que é do casamento. Exato, essa intimidade ela vai sendo preservada, né? E com Deus é assim também, com Deus Jesus, assim, né? Eu acredito, Karen, que dentro de uns 4 ou 5 anos que tudo começou a acontecer. Eu lembrei dessa profecia, eu me vi
servindo a Deus e cuidando de mulheres e recebendo testemunhos de mulheres que, através de uma oração, através de um processo de mentoria comigo, se viam curadas, libertas, né, de prisões ali, de crenças que aprisionam, né, de muitas questões ao longo da sua história, assim, e eu me vi, mas eu lembro como foi que eu lembrei da profecia, porque eu quando tive minha filha, eu tenho 2 meninas, sou mãe da Radassa e mãe da Débora, uma de 3 anos e uma de 2 aninhos. E quando a Radassa nasceu, ela nasceu prematura, muito pequena, 1,5 kg, muito pequena. Eu fui no final da gravidez, quase que meu marido me perdeu. E foi um momento muito delicado. E quando ela nasceu e começou a crescer e se fortalecer, eu ficava tão feliz de ver minha filha, que era aquele pedacinho de gente, assim, crescendo e ficando forte, que eu dançava. Então, ela bebezinha ali, eu dançava pela ela casa. Falou da palavra saltitando, e né? ela falou, eu lembro que várias vezes ao longo desses anos, eu pensava assim, eu não me acho uma pessoa saltitante, eu não me encaixo. E esse dia, assim, com a minha filha ali, cheia de saúde, cheia de vida, e eu saltitando pela casa, dançando só eu e ela, e o Senhor, eu me lembrei, hoje eu sou essa mulher saltitante, hoje eu celebro a graça de Deus, a saúde, a vida, né, o dom da vida. Olha só. E eu me lembrei, e eu me vi naquele momento vivendo o que ela viu lá atrás. Então eu realmente creio que ela teve uma visão futura, né, e viver com Cristo é saber, é descansar nesse Deus que nos ama e que tem os nossos dias guardados e escritos, é descansar nesse cuidado, um Deus que nos cuida como filhos, que nos ama, que realmente a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e realmente a gente pode confiar nele, né? Num tempo onde entre pessoas é tão fácil nós nos machucarmos e ferirmos a confiança uns com os outros, é difícil a gente sair desse nosso mundo miserável e caído e olhar para um Deus que é tão santo e tão perfeito. E a pureza, né? A pureza toda a pureza. E sem contar, às vezes mexe comigo o tamanho do amor dele por nós. O tamanho do amor, assim, o quanto ele cuida da gente e da vida da gente no detalhe. De dar mimo pra gente, sabe? Pra dizer, ó, eu tô aqui. E nossa, é muito lindo. Às vezes eu me pego e digo, por que eu demorei para chegar aqui tanto, sabe? Mas tá tudo certo. Tá tudo certo, né? A gente pode... Sem chicote, mas assim, quando tu consegue chegar, é tão bom. Por isso que a gente vem e faz podcast e monta grupo de mulheres e cria movimentos, porque o que a gente vive e sente... A gente quer transbordar, quer que as pessoas sintam também, quer que as pessoas que estejam num caminho escuro, pesado, exausto, e tu perde isso, é uma caminhada leve. Exato, e o reino de Deus, ele é realmente a chave para tudo, no sentido de não importa a aflição que alguém chegue diante de mim, Cristo é a resposta. Cristo é tudo. Então, tantas vezes profissionalmente a gente pode enxergar um teto, uma limitação, nossa, mas aqui eu não estudei tanto, eu não me preparei tanto, mas com relação à eternidade, né? Essa vida aqui é tão passageira, mas com relação à eternidade, com relação à vida que nós realmente vamos viver para todo sempre, Cristo é a resposta para todos nós. Então, nós temos essa resposta. E é uma resposta que não tem como calar. Eu não posso guardar Cristo só para mim, porque Ele é tão grande dentro de nós que eu preciso anunciar, eu preciso realmente vincular com a minha carreira, eu preciso vincular com o que eu comunico. Ele é tão maravilhoso e é uma maravilha para todos nós que eu preciso anunciar para todos. E aí acaba que, como tu falou, a gente se determina, a gente se esforça, a gente anda... Ter um propósito de vida divino é caminhar em outro nível. É como se tu estivesse andando num Fusca e dali a pouco tu vai andar numa Ferrari. Em todos os sentidos, né? Espiritualmente falando, porque se você tá com paz de espírito, tudo flui. A tua vida é melhor, o teu relacionamento, o teu casamento, tuas amizades, tudo flui. Mas tem que ser eu
de toda a caminhada, que eu fui muito peregrina, passei por muitas vertentes espiritualistas, vamos dizer assim, e vou te dizer que é sublime andar com Jesus. Eu não voltaria mais atrás, jamais abandonaria o barco assim. Então, quando a gente fala de Jesus, eu me refiro a Ferrari porque Jesus, ele é o melhor. Ele é o que tem de melhor para nós aqui. Ele é eu gosto de dizer que ele é o nosso portal de saída dessa bagunça. Sabe? Porque o que ele propõe para nós é uma vida eterna. Ele não propõe para nós um sobe e desce, um cansaço, paga isso, paga aquilo, né? Que nem pessoas falam, paga karma, sobe e desce, né? Não sei quantas vidas, não. O que Jesus promete para nós é algo muito sublime. E isso é fantástico, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. Quando nós entendemos que é de graça, que é pela graça, que você não faz algo para ser amada, mas você foi tão amada que isso te move a fazer muitas coisas. Isso. É inverso. Então eu não estou comprando fé, eu não estou comprando salvação, eu não estou vendendo isso. É pela graça, o acesso a Cristo, o acesso a essa vida eterna maravilhosa. E não é sobre merecimento, não, que nem tem as outras vertentes que diz, não, você tem que merecer isso. Não, só que quando começa a caminhar com ele, que aí vem a transformação, você precisa viver os princípios, o que ele está ensinando, né? Não adianta, e uma coisa que eu falo muito, a gente até falou ontem, tem muito equívoco, porque as pessoas se batizam e tipo, vão lá, mergulham na água, tá tudo resolvido. Não é assim. Você precisa viver os princípios. Você precisa viver a palavra. Porque senão você vai ser o mesmo de antes do batismo, né? Então a transformação, ela é de dentro para fora. Jesus faz isso através da guia do Espírito Santo, que foi por isso que ele derramou o sangue dele na cruz por nós. Mas de nada adianta eu me batizar e querer continuar vivendo a vida antiga. Porque se eu sou um vinho novo, eu preciso de um odre novo, né? Sim. Que é a parábola que ele conta para nós e que ele ensina para nós. Sim. E aí, conta para nós, e como é que foi, como é que aconteceu? Daí, tu teve teu bebê, tu saiu do hospital nesse grande desafio que tu passou ali, né? Sim. Depois a gravidez, ela já muda a gente enquanto mulher, né? Gerar uma vida. Eu realmente não sei, eu ficava pensando assim, a mente, né, que vagueia, eu ficava pensando assim, como alguém pode se manter ateu e não acreditar em nada, por exemplo, gerando uma vida? Porque é algo muito sobrenatural, né? Você tá ali cansada pela gravidez, mas tem órgãos sendo gerados dentro de você, é algo muito sublime, né? Muito sobrenatural. E eu creio que a minha primeira gravidez me conectou num nível de muito mais profundidade com o Senhor, porque eu já não podia estar tão envolvida com várias atividades que eu tinha, que eram uma bênção, mas também era uma distração na minha vida com Deus, né? Porque vai tomando tempo, então a minha gravidez mais de risco fica mais quietinha, não, agora então fica um tempo internada no hospital, fica aqui numa área de alto risco, então isolada. Era como se o Senhor estivesse me atraindo assim, é eu e você, minha filha, não tem mais ninguém, não tem intermediadores, não tem nada, é eu e você. Que eu quero conversar contigo. E eu fiquei 45 dias no hospital, então foi um tempo longo assim, e nesse tempo eu fui entendendo com profundidade muitas questões a respeito do evangelho, né? Porque a gente precisa viver essa palavra. Sim. Tem como a gente ler a Bíblia e ela ser mais um livro. Tem como a gente ler a Bíblia e ela passar mais batido, porque a gente só leu, porque a gente só disse que ia ler um capítulo e ler um capítulo, cumpriu uma agenda. Mas também tem momentos que a gente vai deixar que a Bíblia realmente seja viva em nós. Ela nos ensine algo que vai mudar a mente, vai renovar pensamentos, vai mudar atitudes, vai guiar a nossa vida. E nesses momentos que eu estava vivendo no hospital,
Eu li a Bíblia, e tinha 2 livros que eu estava lendo junto, sobre fé, sobre essa viva esperança que eu precisava, né? Não podia me deixar desiludir lá dentro, assim. Mas foi um tempo, assim, onde eu comecei a entender, por exemplo, que o apóstolo Paulo vai falar que viver é Cristo e morrer é lucro, né? Ele vai dizer que a vida dele nessa terra já não tem mais valor e que tudo que ele mais quer, então, é correr para Cristo, é ficar com Cristo. Seria muito melhor se a gente já pudesse estar nos braços do nosso amado. Mas ele ainda tem um propósito na terra e ele vai ficar nesse propósito. Mas se chegar diante da morte, não é com medo que eu chego diante dela, né? Eu entendo que existe uma vida eterna para eu desfrutar. Então, nesses momentos, porque o que acontece? Eu estava numa zona de alto risco da maternidade, era tempo de Covid, então tinha um isolamento, eu não podia receber visita, eu fiquei 45 dias lá sozinha de fato. As enfermeiras não gostavam que a gente ficasse no celular, porque o meu quadro era um quadro de muita pressão alta, eu estava no limite de todos os medicamentos e a pressão permanecia nas alturas. Então elas diziam, não olha a notícia, não fica no celular, isso vai te deixar nervosa e tal. Então era eu e Deus, era esse meu quadro ali, isolada. E nesse quadro, nessa ala hospitalar, tinha um quadro de fato com os nomes das pacientes que estavam ali e a dieta, né, indicativos. E o meu quadro, o meu nome dizia assim, Nayara Rosa, altíssimo risco de morte. Meu Deus, e era tu olhando pro quadro e ela dizendo pra te não olhar notícia ruim. Exatamente assim. Exatamente morrer, assim. Né? Altíssimo risco de morte. Era exatamente isso que estava vinculado ao meu nome. Meu Deus, e eu olhava na minha cara olhando. todos os dias. Eu entrava e saía dessa ala e estava escrito lá. Então, era como um decreto do qual eu não queria olhar. Mas se olhasse para aquilo, eu via Cristo. E eu acho que isso é algo que nos últimos anos o Senhor tem me levado a entender. Que esse Cristo maravilhoso que me salvou, que edificou minha fé, que transformou meu caráter, né? Foi me purificando em muitas coisas e continua, porque eu ainda sou muito pecadora e tem 1 milhão de áreas, né? Para o Senhor tocar e curar e mover. Mas esse Cristo, ele não me promete algo passageiro, ele não me promete riquezas nessa terra, poder nessa terra. Ele me promete, e ele é fiel para cumprir, que diante da morte ele estará comigo. Ele é fiel para cumprir que ele vai estar cuidando e que ele estará. Então, quando ninguém pode estar, esse Cristo está. E viver isso, entender isso, eu vi assim como num processo muito rápido me amadurecendo para quando falar do Evangelho, entender que não é mais um livro, entender que Cristo também não é mais um Deus, entender que Ele realmente é esse Deus cheio de graça que está derramando graça sobre nós que somos tão pecadores, uma graça que a gente não tem como comprar e que não tem o que a gente faça para merecer, a gente nunca vai merecer esse presente tão maravilhoso que é esse dom que Deus está nos dando, mas Ele tem derramado e aí a palavra vai nos ensinar com doçura que a cada manhã as misericórdias se renovam. Então hoje que eu fui miserável pecadora, eu durmo sabendo o quanto sou amada e o quanto sou falha e acordo sabendo que as misericórdias renovaram sobre a minha cabeça. Então cada dia que parecia uma eternidade dentro daquele hospital, eu ia desfrutando disso. Então, e era uma ala uma maternidade, era uma ala de mulheres em alto risco. E aí ali dentro eu pude me conectando com outras mulheres em risco. Mulheres que estavam desesperadas, mulheres que estavam agarradas em... E acolher, né? E pude acolhê-las, mulheres que não podiam estar perto das suas mães, maridos, da mesma forma que eu, e que não conheciam a Cristo. Olha só. Então ali eu pude falar desse Cristo que eu tava vendo tão perto de mim, assim. Eu lembro de uma menina que dizia assim pra mim, Nayara, eu tenho certeza que eu vou morrer no parto. Eu tenho certeza, é o fim da minha vida no parto, eu tenho certeza. E eu olhava pra ela e dizia assim, mas foi Deus que te disse isso? E ela dizia, eu não acredito em Deus. Eu disse, pois então tu vai conhecer ele. E ele não vai te dizer a evangelizar lá dentro. E eu lembro, assim, de conversas muito
maravilhosas que eu pude ter naquele momento, né? E elas diziam assim pra mim, mas tu nem chora, né? Tu nem tá triste. E todas elas vendo meu nome lá Sim. no pior no nível, holofote, né? Todas elas dizendo, essa é a Nayara, né? Essa aqui é a Nayara que tá lá na Berlinda. E a gente, Falando nessas de horas, Jesus, olha né? só. Nessas horas, a gente poder dizer, eu amo a Cristo e sei que Ele me ama, é uma mensagem que ela ecoa com outro peso, né? Porque eu não tô dizendo isso quando tudo vai bem, quando a conta bancária tá maravilhosa, eu tô te dizendo isso no pior momento da minha vida, né? Ou eu corro risco, ou minha filha corre risco. O de mais valioso que eu tenho, então... eu creio, assim, nas sementes que foram lançadas naqueles dias. Eu lembro que a minha colega de quarto, quando teve alta, eu escrevi uma cartinha para ela, em nome de Cristo, assim, né? Assinei como Jesus, coloquei dentro da bolsa dela, assim. Eu creio nessas sementes lançadas nesse tempo e me alegro de ter vivido aquelas tribulações para hoje poder falar de Cristo e conhecê-lo no lugar que conheci lá. Olha só. E todas elas conseguiram sair de lá, assim, das que eu acompanhei, sim. Das que eu tive contato, sim. Tinham casos bem complicados, né? Apesar do meu estar na Berlinda, mas tinham outros casos, assim, muito chocantes, assim. E vi várias recebendo alta, conheci o filho de muitas delas. Eu lembro de um dia que eu não podia caminhar muito, né? Eles pediam para eu ficar o máximo que eu pudesse deitada pro lado esquerdo, que, enfim, não coloca mais pressão no coração. E uma delas teve bebê e uma enfermeira me disse, ela teve bebê e tá lá na sala tal. E aí eu chamei uma outra grávida de risco e disse, vamos fugir, vamos lá pra orar com o bebê dela, pra abençoar o bebê dela. E ela disse, vamos, eu vou contigo. E a gente foi depois, né, fomos bem repreendidas pelo segurança, pelo enfermeiro. Por uma boa causa. Mas conseguimos, eu tenho uma foto desse momento. Oramos com a bebezinha dela, que era linda, bem gordinha, e ela ficou bem também. Que bom, é isso, né? A gente não entende, né, tudo que acontece ao oculto dos nossos olhos. Quem será que serão esses bebês? Sim. Será quantas almas esses bebês ajudarão a salvar? Sim, o evangelho, ele é exponencial, né? Então não é que eu plantei uma semente, dessa semente nasceu uma flor e apenas essa flor. Realmente nascem árvores que vão lançar outros frutos e outras sementes. E qual vai ser o impacto dessa obra, do que aconteceu ali, a gente nunca vai saber. Talvez um comentário, outro caminhando e vai dizer, era o bebê que estava lá, né? Daqui a pouco, às vezes, Deus traz ali, mas o quanto esses bebês e talvez as mães, ou se fosse só os bebês já seria suficiente, se fosse já teria valido a pena para ele, né? O quanto vai impactar em outras almas e trazer outras almas para o Senhor, né? E como cristãos, a gente está aqui nessa missão de ser parecido com o nosso Cristo, né? Ser um representante dele, talvez, né? Nessa terra. E eu sempre penso assim, eu tinha falado da minha irmã, né? Falei para você antes, né? Que a minha irmã tá na cadeira de rodas há 11 anos. E a cadeira de rodas não impede ela de estar de joelhos diante do Senhor. E muitas vezes a minha irmã teve que passar por hospitalizações pela delicadeza do quadro dela. E em todas essas vezes ela impactou médicos, enfermeiros, orou com pessoas, com colegas de quarto, teve a experiência de estar junto de pessoas também em leito de morte e orar por eles. Então eu digo para ela assim, a missão que ela cumpre em cada hospital, na dor dela, que é doído aquela hospitalização, aquela internação, mas ela pode ali estar representando Cristo, né? Ela pode ali estar operando e às vezes as nossas dificuldades, a gente foge delas, né? A gente foge do dia mal, a gente foge do vale, a gente não quer, a gente quer sempre estar na plenitude, né? E isso não existe, né? Nesse mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, o Senhor está conosco, né? E Ele está. Isso realmente muda tudo. Jesus é vivo, real, um Deus forte, poderoso, e Ele é presente, Ele está conosco, isso muda tudo. Muda, é lindo demais. Eu queria, tu falou das tuas dificuldades, assim, né? Mas tem alguma dificuldade que chegou algum momento que tu disse,
Nossa, tá difícil demais a caminhada. Sim. Você começou a ficar fraca na fé. Eu acho que essa é a minha pergunta, assim, né? Porque eu acho que isso é humano. Bem Estar natural. fraco na fé, e é algo que é muito importante a gente falar para vocês aqui. Estar fraco na fé faz parte. Sim. Tá um dia desanimado e dizer, eu vou largar tudo, mas aí tu olha para trás e diz, não, lá atrás estava muito pior, vou continuar aqui. Sim. Né? Eu acho que isso é humano, eu acho que bem humano, muito. Se uma pessoa chegasse e dissesse para mim aqui, não, é sempre as mil maravilhas, eu nunca fiquei fraco na fé, eu ia dizer, será? Acho que eu não confio muito em você. Porque eu vejo a gente é muito fraco, muito humano, assim, né? Muito carnal, né? Necessita de viver o sobrenatural para ter fé. A gente necessita disso, né? E quando não tem muito sobrenatural acontecendo, tipo, o que está acontecendo, né? Precisa desses sinais o tempo todo, né? Eles nos impulsionam na caminhada, né? Nos impulsionam, mas eles não... Eu me busco nisso, sabe? Eu digo, não, peraí. Tem dias que a gente escuta mais a voz do Espírito Santo e às vezes menos, né? Sim. E às vezes a gente tá com aquela mente confusa, tá cansado... Às vezes a gente tá mais no espiritual e às vezes mais no carnal, Sim. Eu acho que essa é a caminhada, essa é a verdade, né? É a verdade. E o quanto é nesse momento que às vezes tu não consegue ter força para fazer uma oração, né? Para chegar lá e orar e para entregar o coração, né? Eu vou dizer, Karen, que eu acho que algo que abalou, roubou minha fé por um tempo, foi eu começar a funcionar com aquilo que eu já estava vivendo com o Senhor, sabe? Eu vou dizer assim, vou confessar meus pecados agora, né? Então, vou falar. Não vou procurar uma palavra, uma forma bonita agora de falar, né? Porque não é bonito, mas eu acredito assim que eu comecei a me achar boa. Eu acho que isso é algo bem perigoso, sabe? Eu comecei assim a achar, eu não tenho mais vícios, né? Eu não roubo, não mato, não minto. Então eu comecei a me achar boa. Tô salva já. Tô salva, sabe? E aí, por que isso é muito perigoso? Porque quando eu começo a me achar boa, eu começo a achar que mereço essa graça e ela é imerecida, né? Jesus não é tão bom perto de mim, porque eu já sou boa, entende? Então, assim, eu acho que pelo funcionar, pelo eu já sei como funciona, eu já tenho eu já li a Bíblia várias vezes, então já tem versículos na minha cabeça, eu não preciso ser tão guiada pelo Espírito Santo, porque eu já sei como eu já sei o que falar, eu já sei, e eu vejo que nesse ativismo de fazer, eu faço, eu oro, eu jejuo, eu sou boa, eu sou uma boa crente espiritual, eu quase me perdi, eu me distanciei desse coração pecador e humilde que tem que chegar humilhado diante de Jesus e dizer, mestre, eu preciso de ti. Porque não vale a pena fazer nada sem a tua presença, assim. O ser humano é movido pelo ego. Exato. E quando pega ali, por isso que Jesus dizia, tendes um coração manso e humilde. Ou como os de criança, né? Então, eu me busco também muito nisso, sabe? E quando eu vou orar, eu digo, não me deixa, limpa o ego, pelo amor de Deus, limpa o ego, não é nada para mim, porque é da nossa raça humana pecaminosa. Isso. Tem inclusive um livro maravilhoso. E Deus sabe disso, Deus sabe disso, né? E tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente se afasta se não tiver no orar e vigiar. Tem que estar em alerta. Esse alerta do ego, vigiar ele é grande. O vigiar o ego, né? Vigiar de ti mesmo, né? Deveria ter botado ali entre parênteses, vigiar constantemente o ego, né? Tem um livro poderoso, que é bem pequenininho, um livreto assim, que é Ego Transformado, do Tim Keller, que é maravilhoso, e ele aponta justamente para isso, assim. E eu acho que nesse período, então, foi assim, da minha caminhada, desses anos com o Senhor, foi o período mais de deserto, assim, de fé, sabe? Porque... Durou quanto tempo esse
período? Eu posso dizer uns 2 anos, eu diria fácil. 2 anos? Eu diria, porque o que acontece? Eu já tinha liderança espiritual, né? Já era líder de um grupo de pessoas, eu já tinha cargos, já tinha responsabilidades. Então, o que acontece? Eu já não era tão dependente do Senhor, porque eu já tinha entendido como fazer. Então eu estava num ativismo. E o ativismo de você estar fazendo várias coisas para o Senhor não quer dizer que você está com o Senhor. Isso, são coisas diferentes. São muito diferentes. Então, eu já tinha... hoje a gente vai falar sobre Salmos. Não, eu já li Salmos, então eu já bato o olho, mas eu não tinha aquela intimidade com o Senhor de desfrutar da palavra, de me arrepender dos meus pecados. Eu estava no automático. O automático é um grande perigo. O ego nos faz tropeçar. Então, esse lugar, ele foi um lugar muito perigo para mim. E o que me fez sair desse lugar foi me voltar para a palavra, ler a palavra e deixar que ela me lesse, né? Ler aqueles pecados, aqueles apontamentos. Porque ela faz uma leitura interna. Exato, exato. Que ela me revelasse o meu erro, né? Nossa, eu falei disso ontem. Nós tivemos uma ministração de palavra ontem às 2 horas da tarde do nosso grupo. E ontem eu falei isso, a gente ensina para as mulheres no movimento Conectadas com Cristo uma rotina de alma. A gente usa essa linguagem porque são pessoas que ainda não são batizadas, não vão na igreja, e as pessoas precisam entender como acessar esse caminho, ir para esse caminho, né? Então, e foi exatamente, eu, Karen, por exemplo, tem momentos que eu tô ansiosa. O que eu faço? Eu vou para a Bíblia. E às vezes eu tô tão ansiosa, minha mente tá tão agitada que eu não consigo ler o primeiro capítulo. Daí eu começo a respirar e digo, tu vai ficar até entender o capítulo, porque tu precisa acalmar a tua alma. Isso. E por que a alma acalma? Que é uma coisa que a gente explica muito lá dentro no nosso grupo. Porque o espírito está sendo alimentado. Toda vez que a gente está ansioso, triste, depressivo, está faltando alimento no espírito. E Jesus ensina para nós que a palavra é viva e eficaz. Ou seja, ela é o nosso alimento espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, então mas de toda a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o que alimenta nosso espírito. Uma vez que o espírito está alimentado, essa alma começa a ter paz. Ela vai se sujeitando ao espírito. Ela vai se sujeitando ao espírito. Então, porque a alma está ligada ao psique, ao nosso psicológico. Então, toda vez que a gente está agitado, angustiado, ansioso... Então, quando eu entendi isso, eu disse, não, peraí, eu posso ter lido a Bíblia quantas vezes, que é o que eu me trago e me reflito. Mas eu não posso deixar de alimentar o meu espírito com a palavra. Isso, é a vigilância que você falou. A vigilância. Então, tem uma coisa que eu faço e que talvez vai te ajudar, e talvez até para ti, mas que foi muito bom para mim. Eu tenho, né, as palavras que eu vou ministrar na semana, elas vão vindo, eu vou construindo, mas eu tenho um lugar da Bíblia que está marcado, que é a sequência da minha leitura. Então, quando aquilo tudo de ministrar a palavra, tudo acalmou, daí vão ter os dias, né, que eu vou estar alimentando o meu espírito. Então, eu vou lá na marcação da minha continuação da leitura, porque aquela palavra, ela não vai ser para mim ministrar, ela não vai ser para outras pessoas, mas ela vai ser para mim. E daí ele vai me ajustando, é aqui, é aqui. Daí eu digo, sabe? Então, e isso eu tenho me policiado muito, porque no começo estava tudo muito corrido. Daí eu dizia, não, eu já estou ministrando a palavra, já é. Não é. Não é. O alimento espiritual é quando daí tu se recolhe tu sozinha e tu vai fazer a tua leitura, não é para ninguém. E não negociar esse tempo a sós com o Senhor, ele é muito importante, assim, porque depois desse tempo, então vieram minhas filhas, então eu comecei a viver algo muito mais profundo com o Senhor, e a partir desse tempo, eu comecei a ser muito fiel a esse lugar secreto, né? A leitura da Bíblia, uma vida de oração, ter amigas que são crentes, né, isso no faz Senhor. Toda a diferença. Que oram, que dizem assim, levanta daí, isso, né? Que dizem assim, vamos fazer um jejum juntas, vamos né? se puxar.
Então, bora fazer um propósito. Vamos orar, né? Eu nunca funcionei muito orando nas madrugadas. A minha oração na madrugada às 3 da manhã, ela fica assim: Deus, abençoa Deus, em nome de Deus, assim, ela não funciona. Perdoa Satanás, ela fica tipo assim, sabe? Não, eu até vou pelo compromisso que firmei, mas ela não, eu prefiro acordar mais cedo, então, tomar um banho, realmente acordar, né? Mas eu comecei a ser muito mais fiel a isso, né? E algo muito importante é não esconder esses pecados e essas feiuras, né? Realmente não manter uma aparência quando a gente tá quebrado, né? Não chegar pra alguém, lógico, uma pessoa madura e que você confie, mas chegar pra alguém e dizer assim, ó, tô quebrado, eu preciso que tu ore por mim, porque eu não tô conseguindo orar, preciso que tu me ajude, porque eu tô me afundando, né? A gente precisa disso, de ter essas pessoas que a gente vai botar na nossa mesa, confiar, vai falar, olha, eu fiquei ofendida com isso, eu fiquei braba com isso, confessar realmente, né? Para que isso não vire algo grande e quieto, escondido ali, porque daí depois é mais difícil de vencer. É verdade. Lindo testemunho, gente, lindo demais. A gente está chegando no final do nosso podcast. Quantos anos está tua filhota? A Radassa está com 3 e a Débora com 2. Tudo na santa paz agora, já está com 2 já. Super saudáveis. Isso. E daí a outra gravidez foi mais tranquila. Foi uma bênção. Olha foi Deus só. mostrando que era só o tempo que precisava ali, né? Sim. Deixa para nós uma mensagem dessa caminhada toda aí de cheguei. Deixa para nós uma mensagem, o que não fazer, né? O que para ajudar as pessoas no orar e vigiar. Ok. Tem um texto que eu gosto muito, que é Romanos 12. E ele vai dizer assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente e não vos conformei com este mundo. Eu acho que a gente precisa vigiar muito em não se conformar com este mundo. A nossa tendência é dizer assim, ó, mas todo mundo faz, mas não é porque todo mundo faz que Cristo apoia, que Cristo tá nisso, né? A tendência que a Bíblia aponta, né? A tendência não, a revelação que a Bíblia aponta é que o fim dos tempos vai chegar em algum momento. Então nós temos um curto tempo nessa terra para anunciar a verdade de Cristo e para resgatar as pessoas desse fim terrível. Então, transformem a mente. E a nossa mente é transformada e renovada na palavra. O tempo que você tiver, leia a Bíblia, se alimente da Bíblia. Hoje a gente tem a internet com muitos meios para nos ajudar nessa leitura, nessa compreensão. A Bíblia, ela é uma maravilhosa biblioteca com 66 livros para a gente ler. Pode ler livro por livro, pode ler pela ordem, pode ler... Se você quer um conselho meu, comece por Marcos. Eu adoro o Evangelho de Marcos, eu acho ele de simples compreensão e ele vai apontar para Cristo e falar o que Cristo viveu. Mas leia, apenas comece, apenas pegue o aplicativo da Bíblia, se você não tem uma impressa, leia a Bíblia, transforme sua mente e não se conforme com este mundo, porque nós estamos aqui para realmente fazer uma revolução nessa terra, uma revolução que leva as pessoas para Cristo, para mais perto de Cristo. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida, nada mudou, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida longe de Jesus. Ele é tudo para nós e ele também é tudo para você, ainda que você não saiba disso. Talvez você esteja nesse lugar, onde você não sabe dessa verdade que eu estou compartilhando com você, mas Jesus é tudo de que você precisa, uma pessoa, um Deus santo, maravilhoso, e se onde você estiver agora, você quiser conhecê-lo, feche seus olhos e peça. Jesus, eu ouvi esse podcast, eu quero te conhecer, então vem aqui na minha casa agora, toma meu coração. Cristo é esse Deus vivo, real, que tá aí com você agora, como tá aqui com a gente. Lindo demais. É isso, gente. A gente encerra. Maravilhoso, palavras lindas que com certeza vão tocar no coração de muitas pessoas que assistirem esse podcast. Nai, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela tua generosidade, pelo amor que tu transborda, por essa doçura de pessoa que você é, por essas palavras tão ricas que você entrega para as pessoas hoje.
E você aí aproveita, manda para sua rede de contatos, compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, as notificações para receber toda vez que a gente posta um episódio novo. Tem sido um episódio melhor que o outro. Você não pode perder o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.